Pessoal, boa tarde. Hoje a gente tem o professor Fernando Ferreira, da Wharton, da University of Pennsylvania, apresentando aqui no seminário SBS, iniciativa que é fruto da parceria da SBE com o CLEAR da FGV. E queria primeiramente agradecer ao professor por ter topado apresentar esse trabalho, trabalho que fala de um tema super atual, uma situação que está super viva em São Paulo, e de uma área que dentro de pesquisa está ganhando meio que um revival, que é a economia urbana, nos últimos anos, por presença de dados e tudo mais. Sistema de perguntas, para quem não está familiarizado, perguntas feitas no chat, eu ou o Rodrigo vamos ler, intervir aqui e ler na hora, ou então levante a mão que eu libero o microfone, correto? Professor, pode começar. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Deixa eu dar duas coisas importantes antes de começar o seminário. Primeiro, que faz muitos anos que eu não apresento nada em português. Então, meu português está todo quebrado. Está um terror. Eu vou tentar apresentar em português, mas, inevitavelmente, algumas coisas eu vou acabar falando em inglês. Então, perdão por isso. Esse é o primeiro. Então, mas você vai gravar todos os absurdos que eu vou falar aqui em português, daí eu vou tentar cortar no final antes de você botar na internet. Então, esse é o primeiro. E o segundo é que, esse é um paper novo, escrito por meus coautores, Santosh Anagol e o Jonah Raxer, sobre Economic Value of Zoning Reform, e usa o caso da cidade de São Paulo, que fez uma reforma de zoneamento da cidade recentemente, em 2016. A primeira versão do paper foi apresentada nesse verão, e quanto mais comentários vocês puderem nos mandar, melhor. Especialmente que esse é um dos casos que, apesar de eu ter escrito o paper, estar apresentando o paper, provavelmente eu não sou o maior especialista na área. Deve ter várias pessoas aqui na audiência que talvez presenciaram a reforma, que saibam mais detalhes do que eu. Então, por favor, seus comentários são mais do que bem-vindos. Mas vamos começar. Então, a motivação do paper é bem simples, né? Especialmente para quem trabalha na área de economia urbana. A urbanização no mundo inteiro cresceu muito desde depois da Segunda Guerra Mundial. A previsão é que, daqui a menos de 30 anos, 68% a 70% da população mundial vai residir em áreas urbanas. E tem aquela questão, para você morar numa área urbana, você tem que ter uma casa, um apartamento, algum lugar para morar. Então, essa oferta de imóveis é crítica na transformação das cidades, nessa transformação de como as pessoas vivem, como as pessoas trabalham, como a economia é organizada. Mas essa oferta de casas, apartamentos, quando eu falo casas, estou falando em geral, né? Apartamentos para alugar, para comprar, etc. Tem duas constraints, né? Que previnem o setor privado de suprir essas casas da melhor forma possível. A primeira são questões geográficas, que tem trabalhos como o do SAIS, a Harari, questões de proximidade do mar, ou relevo, ou declividade, etc. E a segunda, que é o foco desse paper hoje, que é a questão da regulação. Né? Todas as cidades têm regulações que os construtores devem seguir. E quando as regulações são excessivas, acontece o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de NIMBY, not in my backyard, né? Não no meu jardim. Quer dizer que você mora numa vizinhança, num lugar que você tem uma casa com bastante área verde e que não é muito densa. Essas pessoas, donas de imóveis, geralmente têm o incentivo de prevenir ofertas novas, okay? De outras casas, prevenir densificação. E os maiores motivos para isso são que quanto mais oferta você tem, o preço dos imóveis vai cair, vai afetar diretamente os donos daqueles imóveis, é o número um. E o número dois é que a vizinhança vai mudar. Quanto mais oferta, tem mais chance da vizinhança mudar e numa direção que talvez os moradores atuais não gostem. Porque mais congestão, mais trânsito,
ou o tipo de pessoa muda. Principalmente você tem construções de imóveis mais baratos, vão ser famílias, classe média baixa ou pobres mudando, e quem vive lá talvez não goste disso. O problema é que quando esse NIMBYismo, Not in My Backyard, acontece de uma forma muito acentuada em várias vizinhanças, várias cidades fazem isso, você tem restrições massivas nesse mercado imobiliário e pode ter efeitos dramáticos no preço e como a cidade se desenvolve. E tem vários papers que eu cito aqui no final que, não só essas restrições afetam a quantidade, o preço dos imóveis, mas podem afetar a segregação, pode afetar a produtividade das cidades, GDP e várias outras coisas. Não, mas é muito difícil fazer trabalho empírico nessa área, por vários motivos. Né? O primeiro é que essas políticas são endógenas, né? Que principalmente em vizinhanças e cidades que já têm os preços maiores, isso pode causar as pessoas a querer menos construções, né? Que eu chamo de reverse causality. Essa é a primeira, a endogeneidade. A segunda é que, essas restrições de oferta, tem várias, né? Como eu te falei, tem a questão geográfica, mas tem vários tipos de zoneamento. E às vezes é difícil observar todos eles ao mesmo tempo. A segunda restrição é que achar microdados de como os developers, né, as construtoras respondem a essas reformas é muito difícil. Principalmente aqui nos Estados Unidos é quase impossível achar microdados. E o terceiro, que talvez seja a mais difícil de todas, mesmo se você conseguir todos os microdados e conseguir medir oferta, medir demanda, e como as construtoras respondem a mudanças de política, como estimar o welfare, né? É complicado. É complicado porque, de novo, você tem essa interação de oferta e demanda, você tem que modelar as duas coisas, oferta e demanda, e tem essa questão dos custos e benefícios da reforma, né? Nos benefícios você tem prédios novos, você tem preços menores, você tem uma maior facilidade das pessoas se mudarem para vizinhanças diferentes, né? Tem mais disponibilidade de produtos no mercado, mas tem os custos, né? Que é a congestão, essas mudanças demográficas, a perda de riqueza, no sentido que os imóveis vão cair de valor. Então, são essas três empirical challenges que nós tentamos resolver nessa pesquisa. Então, as três coisas que a gente vai tentar atacar aqui nessa pesquisa hoje. E a gente faz isso no contexto da cidade de São Paulo, né? Que São Paulo teve essa, eu vou explicar direito essa reforma, que foi bloco por bloco da cidade, mudou a quantidade de densificação permitida na cidade. E como é bloco por bloco, isso vai ajudar bastante a gente na identificação. A gente vai usar esse Boundary Discontinuity Design, que eu não sei traduzir, mas vocês têm uma ideia, que nós vamos comparar esses blocos que foram afetados pela reforma com blocos bem próximos, não afetados pela reforma, para medir o quanto a reforma afeta a atividade econômica. Tá? E hoje, o que eu falo de atividade econômica residencial. Então, talvez no paper futuro a gente vai olhar em outras coisas comerciais também, mas hoje o foco é na área residencial. E depois de estimar esse efeito de reduced form, né, da reforma na oferta e como as construtoras reagem em termos de aplicar para essas permits, né, para ter permissão da cidade para construir casa, apartamentos novos, a gente estima um modelo de equilíbrio geral para quantificar esses trade-offs entre o custos e benefícios de mais densificação nas diversas vizinhanças da cidade. E com esse modelo, a gente consegue fazer essa simulação, né, o counterfactual,
de reformas diferentes e como essa reforma de 2006 afeta esse welfare 10 anos depois. E só um detalhe que é importante ter durante toda a apresentação é que tem uma questão prática, além desses problemas empíricos que eu falei, tem um quarto problema empírico, que tudo que tem a ver com o mercado imobiliário acaba sendo de longo prazo, demora muito para observar efeito de qualquer mudança de política. Então, teve a reforma em 2016, aí as construtoras começaram a ver, como é que vai mudar, onde que a gente pode construir mais ou menos, vamos ter as decisões, vamos comprar os lotes, vamos tentar entrar em acordo com donos de imóveis, e aí eles aplicam para essas permits para a cidade, demora 1, 2, 3, às vezes 4 anos para a cidade dizer sim, pode construir. Aí depois tem que começar a construção, que pode demorar mais 1 ou 2 anos, porque tem questão de financiamento e outros detalhes, a melhor estratégia de marketing. Aí tem a construção, que demora, depende, se for um projeto pequeno, pode demorar 1 ano, mas projetos grandes pode demorar 2 ou 3 anos. Aí depois vendem e as pessoas mudam. Então, quer dizer, o efeito de uma reforma provavelmente vai demorar 10, 15 anos para a gente ver nos dados mesmo. Tá? Então, isso é uma coisa importante para se lembrar. Então, o que a gente faz nesse paper, essa sequência, vai ajudar muito, porque vai ter um impacto de curto prazo no que as construtoras fazem. Isso a gente consegue medir muito bem. Essa é a parte central da análise de Reduced Form. E aí a questão de longo prazo, o que realmente vai acontecer daqui a 10 anos, tudo vai ser no modelo, vai ter nessa Counterfactual Simulation. Bom? Mas antes de eu entrar em detalhes agora na reforma da cidade de São Paulo, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma clarificação para onde a gente vai com essa apresentação. Alguém quer ter alguma pergunta? Do chat não teve nenhuma pergunta por enquanto. Perfeito. Se tiver alguma dúvida, por favor, para. Agora eu vou entrar nos detalhes da reforma. Então, eu não preciso explicar para vocês, São Paulo é a melhor cidade. Bom, corta talvez isso que eu vou falar agora da gravação. São Paulo é a melhor cidade do país. Tem pessoas de fora de São Paulo que acham, mas eu nasci em São Paulo, então eu posso falar. E teve essa reforma que foi muito interessante, que é um tipo de reforma, na verdade, que cidades ou até estados aqui como a Califórnia, Estados Unidos, estão tentando fazer e que nunca tiveram sucesso, porque é muito difícil, aquela questão de not in my backyard, é muito difícil passar essas reformas aqui nos Estados Unidos. Mas São Paulo passou, foi excelente, além de ter os dados perfeitos para esse tipo de análise. O que aconteceu com a reforma? A reforma foi bem complexa. Tá? E se você estava na cidade na época que passou, os objetivos da reforma eram bem gerais, tipo melhorar a qualidade de vida, ajudar as pessoas pobres, diminuir desigualdade, tem todos aqueles ideais, tá? Que político vende a reforma, mas na prática o que a gente considera de mais importante nessa reforma é esse índice de densificação que a gente chama de BAR, que é esse Built Area to Parcel Ratio, é a razão da área construída sobre a área do lote. Bom? E que antes de 2016, esse BAR era definido por subprefeitura, aí na cidade de São Paulo. E cada subprefeitura fazia uma coisa diferente, além de ter uns caps, uns limites, o quanto que cada subprefeitura poderia construir acima de um certo nível médio. Tá? Então, isso que a gente vai considerar a questão essencial da reforma, esse é o índice de densificação mais importante que a gente tem. Houve várias outras mudanças, como essa questão do shadow ratio, né, que é basicamente a sombra que o prédio faz não pode ser muito maior do que um certo limite, a regulação de calçada, estacionamento, número de unidades, tem várias outras coisas que mudaram, mas as mudanças foram bem menores
do que essa questão principal, que é a densificação. Não, por uma questão de visão geral do que mudou a cidade, na verdade, diz a prefeitura, né? Diz que vamos classificar a cidade em 3 áreas: área de transformação, que vamos permitir mais densificação; área de qualificação, que ou nada mudou, na verdade, eles permitiram até menos densificação, que, como você percebe, são áreas algumas áreas mais ricas da cidade, mais residenciais. E outras áreas interessantes são áreas de preservação, são áreas que tiveram tem mais áreas verdes, mas nas áreas mais remotas da cidade. E Fernando, tem uma pergunta, né? Laura? A pergunta aqui da Laura Escavão. Vocês me ouvem sim, né? Oi, Fernando, tudo bem? Só uma perguntinha rápida, que não ficou claro para mim, eu não conheço a política. Como que foi determinadas as regiões as fronteiras? Elas eram fronteiras pré-existentes ou elas foram negociadas na época da política? Você acha que pode ter alguma... Ótima pergunta. Eu vou mostrar um mapa aqui da cidade, vai ficar mais fácil conversar sobre isso. Só deixa eu falar que o bar, eu devia ter mostrado antes, esse é o exemplo do bar, né? Tem this computable built area, que na verdade não é a área total do prédio, é a área onde as pessoas moram, exclui elevador, escada, algumas coisas assim, dividido pela área do lot. Então, quando esse bar aumenta de 1 para 2, por exemplo, quer dizer que você 50% a mais de densificação você pode ter. Tá? Esse é um exemplo fácil. Mas eu vou mostrar os números mais tarde para vocês. Não, esse foi um mapa de 2016. E aquelas áreas de transformações são essas veias que você vê no meio do mapa, que, na verdade, seguem algumas vias aí da cidade, algumas avenidas mais importantes. Tá? As áreas verdes são áreas de preservação, tá? Que realmente você não pode construir muita coisa ali. E as áreas amarelas são áreas mais residenciais, e as áreas cinzas são essas áreas de qualificação. No geral, o que aconteceu, foi a pergunta da Laura, teve demorou muitos anos para se negociar isso. Teve um pré-projeto antes, teve linhas gerais, linhas gerais, aí foi se conversando com as subprefeituras e todos os envolvidos, etc., até que chegou nessa conclusão de seguir algumas vias, que, na verdade, são parcialmente exógenas. Como você vê, deixa eu mostrar um zoom aqui. Esse aqui é o Jabaquara. Então, você vê que tem essas áreas vinho aqui, são de transformação, verde, environmental, gray, cinza, né? Que são áreas mistas, até comercial e residencial, amarela residencial, laranja é área de interesse social, o verde claro são clubes, esportes. Mas, como você vê, teve esses 2 ou 3 blocos, que algumas vezes é 2, às vezes 3, às vezes é 4, que são perto dessas vias de transformações, e áreas mais internas são mais residenciais, que eles falaram, tudo bem, não faz tanto. E no geral, foi isso. Não tem como verificar se bloco por bloco, se foi o político local ou se foi a empreiteira, a construtora local que falou, deixa, eu sou dono desse lote aqui, deixa eu construir mais, tudo bem, 4 quadras depois ou 2, essa negociação não tem como ver, provavelmente aconteceu. O que a gente sabe das notícias teve 1 ou 2 bairros, acho que é Perdizes ou Lapa, um dos 2, que se tentou densificar algumas vias, não o bairro inteiro, mas só algumas vias, e teve muita, esqueci a palavra em português, mas houve uma revolta, houve os moradores de lá falaram, não, a gente não quer densificação. Então, teve 1 ou 2 desses lugares que, endogeneamente, os moradores falaram, não vai ter. Então, na verdade, é uma mistura. O que a gente está tendo é uma mistura de... o nosso hope, né? A esperança é que tudo não é endógeno,
que tem uma mistura são os técnicos da prefeitura que falaram, vamos fazer, implementaram. Algumas coisas teve o pushback, algumas coisas teve o incentivo de botar mais, mas na prática, a gente vai comparar esses blocos que são muito próximos uns dos outros. Então, empiricamente, eu consigo mostrar que, na média, eles acabam sendo iguais. Mas tem alguns que não vão ser iguais por causa dessa questão política. Fernando, o Paulo Arvati tem uma pergunta aqui no chat. Ele pergunta assim, e se a área da propriedade mudar, como calculo o BAR? E se a área do quê? Da propriedade mudar, como calculo o BAR? Aí muda, né? Então, se você tiver 2 lotes e juntos 2 lotes, tem área nova. Entendi. A Laura tem mais uma pergunta aqui, tem um follow-up. Sim, é só uma questão, Fernando. Vocês chegam a olhar se as características das propriedades, principalmente no período pré, são diferentes entre os dois lados das Sim, eu vou fronteiras? mostrar esses dados. Perfeito. Tá. Eu vou mostrar. Mas então, talvez a maioria das pessoas aqui não sejam da área de economia urbana, mas é extremamente raro ter esse tipo de mapa aqui, que eu estou mostrando para vocês. Isso raramente existe. O nível espacial dessa regulação e como é tão bem documentado é excelente. Então, o nosso design aqui, né, design de pesquisa, é usar esse boundary discontinuity. Cada bloco da cidade vai ser parte do tratamento. E o maxibar... Eu tenho uma anotação aqui. A cidade tem 2 tipos de bar, que eu esqueci de falar para vocês. Um é um bar normal, e o outro é, se a construtora quiser construir acima desse bar normal, paga-se uma taxa para a prefeitura, tá? E aí consegue ir nesse max bar. Porque como as construtoras querem construir, como você sabe, prédios de apartamentos em São Paulo, e a cidade é muito cara, faz todo sentido densificar mais lucros para as construtoras, todas elas querem construir no max bar. Tá? Elas pagam a taxa não é tão grande, entendeu? E vão para o max bar. Então, tudo que eu falar a partir de agora, mesmo quando eu falar bar, é max bar, porque max bar é que é a parte realmente relevante para essas construtoras. Então, cada bloco é assinalado o tratamento, se o max bar aumentou de 2004 para 2016. Fernando, desculpa. E a parte do controle, se ele ficou o mesmo ou diminuiu. É pergunta minha agora. Você tem como empiricamente ver nos dados se esse max bar é binding, se de fato as construtoras estão... Parcialmente. Tá. A gente tem muita coisa que eu não vou conseguir apresentar para vocês hoje, porque o paper está um pouco gigante, tem a parte do reduced form, depois tem todo o modelo. Mas o que a gente pôde, a gente fez, e a maior restrição, Rafael, é que a gente não observa o computable build area. A gente observa o built area, mas não o computable. E essa parte que é a maior restrição. Mas, no geral, em várias partes do paper, a gente observa isso, tipo, vizinhanças que estavam naquele máximo que podia construir antes da reforma, não construíam nada, aí passou a reforma, começaram a construir. Então, tem várias coisas assim que a gente consegue observar. Mas aí a gente, depois de assinalar cada bloco para grupo de tratamento e controle, a gente calcula a distância, tá bom? E aí a gente consegue ver esse outro mapa, que são essas mudanças de 2004, da reforma de 2004 para a reforma de 2016, e você vê mais ou menos essas veias aí que estão no meio do mapa, onde tem as veias, aumentou muito o bar, às vezes aumentou 2 ou 3, mas tem áreas que diminuíram, até -2 ou -3 também, e muitas áreas ficaram na mesma, aquelas áreas cinzas que ficaram mais ou menos a mesma coisa. Tem essa figura padrão de Regressive Discontinuity, que a gente só a frequência de blocos para cada distância. E as distâncias são bem pequenas, como a gente vê aqui, tem a cada ponto 1 quilômetro, né? A cada 100 metros da distância, tem 5 barras ali. A primeira barrinha é 20 metros, então é coisa bem próxima. Até por isso tem poucas observações ali, porque a gente está quase... Poucos blocos são bem pequenos. Mas aí na segunda barrinha, que é 40 metros, já tem muito mais.
Então, o número de blocos é mais ou menos o mesmo. E aqui que é a parte mais importante, que é como o Max-Bar mudou, tá? Com a reforma de 2016, na média, de acordo com essas distâncias. Então, tem essa parte aqui, que é mais ou menos 1,3, tá? Foi o aumento nos blocos do grupo de tratamento. E essa distância aqui acaba sendo mais ou menos 1,4, alguma coisa assim, tá? Esse número aqui não é negativo, não é zero, porque a gente inclui os blocos que diminuíram a possibilidade de densificar. A gente fez vários testes, se incluir só os zeros também, os resultados não mudam. Bom? Então, uma coisa interessante é essa área aqui, que eu estou embaixo à esquerda, não sei se está pegando aqui, você vê que permite menos densificação, menos 0,5. E que depois eu vou mostrar são áreas, na verdade, que têm o preço dos imóveis mais caros. Quer dizer que essa questão política de not in my backyard acabou acontecendo também em São Paulo, mas é menos importante perto da descontinuidade. Em partes mais longe da descontinuidade, você acaba vendo mais isso. A gente faz a regressão, a gente põe controles para a subprefeitura, faz o linear, o quadratic, cubic, e esse é o resultado principal, que na descontinuidade muda esse Max-Bar por 1,35. Fernando, eu ia perguntar justamente sobre a coisa de subprefeitura. As subprefeituras, elas têm alguma capacidade de intervir nisso, né? Por isso que a gente controla. Todos os estados principais vão ser controlados por subprefeitura. Os estados não mudam muito. Uhum. São quase os mesmos. Mas o risco maior era porque a gente faz essa mudança de 2004 para 2016 e elas controlavam mais em 2004. Então, tem essa questão, tipo, você está pegando só 2016 ou que já estava lá em 2004, essa mudança. Então, todos os resultados principais a gente controla por subprefeitura. Entendi. Tem uma pergunta aqui no chat, uma pergunta de RDD, né? Por que a distância do X tem valores negativos? É porque se centraliza ela em relação à fronteira, não é? É centralizado em relação à fronteira, só isso. Tá. Então, o que é negativo é o grupo de controle, o que é positivo é o grupo de tratamento. Então, essa distância positiva é quem está dentro das zonas especiais, é isso? Quem está na zona positiva é um bloco que o bar aumentou, e quem é negativo é um bloco que o bar ficou o mesmo ou diminuiu. Então, por exemplo, a distância ali de 0,5 é um bloco que está a 500 metros da fronteira, mas ele está dentro do grupo de tratamento. 50 metros. 50 ponto 5 é 500, ponto 0,5 é 50. Isso. Tá legal, obrigado. O bom de fazer em português é, toda vez que eu apresento aqui nos Estados Unidos, eu tenho que traduzir quilômetros por milhas, eu nunca consigo, como é que eu vou explicar 0,05 quilômetros em milhas? Nunca dá certo. Aqui facilitou em metros. Tá bom. Essa é a figura que eu falei para a Laura. A gente olha todas essas variáveis, a densidade dos blocos, o preço médio da terra, preço médio da construção, o número de prédios, a quantidade, share, né, de construções residenciais e comerciais. E tem algumas diferenças, por exemplo, o preço da terra é muito alto aqui, mais distante da descontinuidade, mas fica muito mais próximos aqui, bem perto do outro na descontinuidade. Então, é importante ter esse design, que é bem fino geograficamente, né? Esses blocos são muito próximos uns dos outros, com zoneamento diferente. A gente tem mais 6, tem muitas outras variáveis que estão no paper, não vai dar tempo de eu mostrar aqui. Os dados de permits vêm da prefeitura, tá? Desse CIMU, é um website chamado De Olho na Obra. Tem mais de 30 mil residential permits, 85% são de prédios, de apartamentos, 15% de casas residenciais.
cada uma delas é assinalada por um bloco em um trimestre. E, na verdade, tem um outro benefício dessa descontinuidade geográfica, é que você sabe que no Brasil, em São Paulo, teve muita construção no período de crescimento econômico, mas daí caiu muito em 2014 por causa da crise econômica, né? Vocês lembram impeachment, crise econômica, o país estava no caos, né? E começou a aumentar de novo aqui, mas ainda nada comparado com o período anterior, tá? Então, por isso que é importante, tudo que a gente faz na descontinuidade vai ajudar com qualquer, pre-trend, coisas assim. Esse é o resultado principal do Reduced Form para prédios de apartamentos. Tá? Toda vez que eu falo que é multifamily, são os apartamentos, prédios de apartamentos, ou para alugar ou para comprar. Tá? Tem os dois aqui. Tá? O que acontece, e eu vou focar aqui nessa figura aqui, tá bom? Tá, no grupo de controle aqui, tem isso que acontece, que a gente acha a mesma, slope aqui, declividade, no período pre, tá? Esse aqui é o pre-reform, esse aqui é o post-reform. Okay? Mas está esse número aqui que é 0.002, que é o número de permits per bloco num trimestre. Tá? Que na cidade de São Paulo dá uns 300 ou mais, tem 45 mil blocos na cidade de São Paulo, tá? Você multiplica, dá uns 300 por... E vai aqui. Então, esse é o grupo de controle. Quando você olha no lado direito aqui no grupo de tratamento, está quase o dobro aqui, 0.004. E essa distância aqui, que é mais ou menos 0.02, é um aumento no número dessas permits aqui por bloco na descontinuidade, dado que na descontinuidade aquele bar aumentou 1.3. E eu ponho tem a figura, mas também posso estar na tabela que vai usando o efeito fixo de subprefeitura, que é o mesmo resultado, 0.00191. Esse resultado a gente faz muitos robustness tests que eu não vou dar tempo de falar agora. A gente olha os efeitos ao longo do tempo, que aumentou, especialmente 2 anos depois. Faz sentido todo aquele processo de longo prazo, né, que as construtoras têm que fazer. Não fez todo sentido, não foi imediatamente que aconteceu. A gente olha o efeito nas casas em vez de apartamentos e não tem nada. O que faz sentido também, o max bar é irrelevante, é totalmente relevante para casas, só afeta os apartamentos mesmo. A gente olha nesses spillovers. Né? Qual é a melhor tradução de spillovers? A gente usa o spillover na academia mesmo, eu acho. Tá bom, então não tem uma boa, né? O spillover é transbordado o copo aqui, então então usam. Tem muito potencial para spillovers aqui. Então pode ser negativo nos blocos do grupo de controle, porque as construtoras, eu vou construir nos blocos que eu consigo mais densificação e eu não construo nos outros com menos. Então, pode ser um efeito negativo. Ou pode ser positivo, porque talvez o bloco do grupo de controle está muito perto, se torna um bloco mais atrativo, porque tem mais pessoas mudando mais lá, tem mais o buzz e tudo mais. Também podia ter um efeito positivo nos blocos de tratamento, por esse mesmo motivo, tá? Tem mais construção, tem, mais pessoas querendo mudar lá. Então, esses spillovers podem estar em todos os lugares, são vários mecanismos. E a gente faz um teste, a gente aplica esse modelo de Reduced Form do Diamond e McQuaid, em 2019, e basicamente esse resultado, o que eu tenho aqui é um treatment effect por distância. Então, todo o lado direito aqui são essa distância no grupo de tratamento, e cada ponto aqui é um efeito, é um beta, tá? É o beta lá,
seria um diff and diff espacial não paramétrico. Seria esse um tipo de modelo aqui, tá? E aqui é a mesma coisa para o grupo de controle no outro lado. E o que a gente vê aqui, na verdade, ou não tem, esses spillovers não acontecem muito nesse momento, né, na área da construção, tá? Esse momento da construção no curto prazo. Ou eles cancelam uns aos outros e a gente não consegue identificar nada, tá? Fernando, tem duas perguntas aqui. A primeira é do Thiago Lobo. Ele pergunta: as permissões são exclusivamente de novos empreendimentos, novas construções, ou contemplam, por exemplo, projetos de retrofit, que é reaproveitamento de A prédios gente tem antigos? todos. A gente tem todos eles, mas... deixa eu ver a pergunta. Mas hoje as permissões vão só de projetos novos, tá? De construções novas. Mas a gente tem todos, a gente acha um efeito mais ou menos similar, né, nesses retrofits, tá? Tá. E o David perguntou se, no caso, eu acho que esse gráfico do Spillover Results é como se fosse um leads and lags espacial. Mais ou menos. Tá. Isso que eu falei, um diff and diff espacial não paramétrico. Acho que é o melhor jeito de falar isso. Eu vou para o modelo agora. O paper tem vários outros testes desse resultado de curto prazo da reforma, tá bom? Como eu falei, essa reforma vai gerar muitos resultados de médio prazo, longo prazo. Muitos deles, na verdade, que vão ser... não vão aparecer tão no curto prazo por causa do COVID, né? COVID vai atrasar muito todas essas construções e a aprovação dos projetos e tudo mais. Mas pelo menos os dados que a gente tem até começo de 2020, tem, pelo menos as construtoras aplicando. E uma outra coisa que está no paper que eu não mostrei aqui é a prefeitura aprovando também. Já a gente vê as aprovações aumentando também mais de um lado que do outro. Mas a questão de ter as construções, de ter os preços, das pessoas mudando, isso vai acontecer no longo prazo. Mas a gente ainda quer entender, tá? Se essa reforma, qual vai ser o efeito final dessa reforma, e é por isso que a gente vai estimar esse modelo, como eu falei no começo. Esse modelo é simples e é complicado ao mesmo tempo, tá? Ele é simples porque é um modelo de demanda e oferta. Então, no lado da demanda, são as pessoas maximizando a utilidade quando escolhem a vizinhança para morar. Tá? Qualquer pessoa mora em São Paulo, vai escolher uma vizinhança, vai olhar os preços, qualidade da vizinhança e tudo mais, disponibilidade de apartamentos, tá? Escolhe um lugar para morar. E do lado da oferta são as unidades disponíveis para morar. Tá? Não só as novas, tá? Tem que ser o estoque inteiro. Tem todo o estoque de imóveis na cidade, mais essas unidades novas que vão vir da construção da reforma, que eu vou mostrar no momento a comparação dessas duas coisas, tá bom? E essas construtoras, elas aplicam, tá, para essas permissões como uma função dos lucros esperados, tá? E aí vai ter um equilíbrio, né? Que dado que aumenta a oferta, aumenta a demanda, as pessoas escolhem onde mudar, vai ter um preço de equilíbrio e as pessoas mudam e muda a característica da vizinhança também por causa disso. A questão tem várias formas de estudar esses modelos. A forma que a gente escolheu é como se fosse o que a gente chama aqui de micro-BOP. As pessoas que fazem pesquisa com organização industrial são mais familiares com esse modelo. Tá? E a gente tentou ao máximo usar os microdados, tá? Que é essa parte mais interessante que eu gosto desse paper. E por isso que demorou muito tempo, na verdade, para estimar tudo e coletar os dados. Aquela coisa, o paper demorou, a gente ficou 1 ano só coletando os dados, organizando, e eu não vou falar quase nada sobre isso. Mas tudo bem. Tá, o modelo de demanda é esse. Então, é a utilidade da pessoa, tá? A I, que morar numa vizinhança J, depende do preço, tá? Que depende das características daquela vizinhança, todas as características que você pode imaginar, tá? Numa vizinhança que você gosta.
E depende do commuting. Como é que é commuting mesmo? Tempo de deslocamento, caso trabalhe. Deslocamento. Isso é muito complicado, preciso uma palavra. Deslocamento. Tempo de Deslocamento, tá bom. O tempo de deslocamento de casa até o trabalho. Tá, o deslocamento. E todas as outras características da vizinhança que a gente não observa, que o pesquisador não observa, e um erro, tá bom? E a gente vai ter dados para tudo isso. Com exceção, claro, das coisas que a gente não observa, que eu vou precisar de um instrumento, uma variável instrumental para lidar com isso. E uma outra coisa bem interessante desse modelo é a heterogeneidade. Você vê todos os parâmetros aqui de interesse, o alfa do preço, o beta aqui, todas as características, esse gama aqui do deslocamento, todos eles a gente tem heterogeneidade, dependendo das características das famílias, das pessoas. Tá? Renda alta, baixa, a escolaridade alta, baixa, o tamanho da família e outras coisas que a gente inclui. Tá? Por isso que tem esses parâmetros aqui que dependem das características das pessoas. Então, o modelo acaba sendo um modelo muito rico, baseado nesse outro trabalho anterior aqui, do Bayer, Ferreira e Macmillan. Os dados que a gente usa são esse survey, na verdade, é pesquisa de origem e destino na cidade de São Paulo. Eu não sei quantas pessoas aqui têm familiaridade com esses dados aqui de São Paulo. Eu não tinha essa pesquisa, foi uma surpresa para mim achar isso. Tá? Então, são 24 mil pessoas que moram na área metropolitana, tá? Não só na cidade de São Paulo, bem importante para a gente. Tudo que a gente vai fazer no modelo agora é a área metropolitana. Bom? A gente divide a cidade em 329 vizinhanças, tá? São essas áreas de deslocamento, commuting zones, tem mais ou menos 10 mil famílias por área. Essa é a definição de vizinhança. E as características que a gente observa é a renda média, o share das pessoas que têm faculdade ou mais, ruas com asfalto e várias outras, e os padrões de deslocamento, tá? E o lugar de trabalho a gente mantém fixo, tá? Essa é uma assumption que a gente tem. Esse modelo é rico, mas tem muitas coisas que a gente tem que assumir que não dá para deixar tudo flexível, tá? Então essa é uma das coisas que a gente vai manter fixa, o local de trabalho. A gente usa o preço, é muito difícil achar preços aí no Brasil, preço de imóveis, tá? Principalmente bloco por bloco. A gente deu sorte, tinha essa companhia chamada Properati, que era um website que tem preços de 2015, 2016, tá? Esse Properati foi vendido, você não acha mais esses dados, mas a gente tem bloco por bloco, que foi muito bom. E o preço é a variável mais endógena nesse modelo de demanda. Tá? Então, esse preço você tem que realmente botar um instrumento aqui. E o instrumento que a gente usa é um instrumento dessa literatura de organização industrial, que são características exógenas num anel, num donut, em volta da vizinhança de interesse. Tá? E a ideia é que as características desse anel, características geográficas, por exemplo, afetam o preço dentro do buraco do anel onde as pessoas vivem, por causa de competição, né? Porque está todo mundo, ofertando imóveis ou procurando imóveis, está na cidade inteira, mas não afeta a utilidade diretamente da pessoa que vive dentro. Tá? Essa é a ideia teórica. Fernando, sobre esse instrumento do BLP que você fez, você faz um donut em torno do commuting zone, da zona de deslocamento, não é em torno do bloco, né? É tudo commuting zone. Yeah. Tá. Tem um raio arbitrário, o resultado é robusto a diferentes raios desse... A gente tentou várias características geográficas, está no paper, a gente tem um apêndice com umas 10 deles, foram bem robustos. Tá. Mas vou ser honesto, essa é uma parte do paper que a gente falou, a gente tem tanta coisa nova no paper, que a gente já está inovando, essa a gente vai usar da literatura. E vamos, lava as mãos, não é minha culpa se o instrumento não é muito bom.
Mas é uma coisa bem importante nesses modelos de demanda. Mas, de novo, eu estou confortável com isso porque as contribuições principais do paper são na parte da oferta, e daí juntar a oferta com demanda. Então, a gente fala, vamos pegar o modelo de demanda padrão e usar. Tem as características das construções, do que chama de built environment na vizinhança. Tá? A idade dos prédios. Uma coisa interessante que é o número de unidades por prédio que a gente tem, que é diferente da densidade da vizinhança. E a gente usa essas duas características. E a ideia é, talvez você não gosta que seu prédio tem 500 unidades, mas você gosta que tua vizinhança tem muitas pessoas, porque isso vai gerar externalidades positivas, talvez, em número de restaurantes, pessoas na rua, esse tipo de coisa. Mas você não gosta de morar num prédio com 500 unidades, porque, sei, tá? As pessoas preferem, talvez, um prédio mais restrito, tá? Com menos pessoas vivendo no prédio. E tem essa variável da literatura, essa vem da literatura de trade, tá? Que é acesso a bons trabalhos que pagam melhor. Tá? E isso a gente teve acesso a RAIS, que vocês conhecem bem. Tá? É só um mercado formal, mas para cada área a gente consegue calcular a distância entre aquela área residencial e todos os locais de trabalho e os salários, e consegue calcular esse índice aqui, a RCMA, que é o Residential Commuter Market Access, tá bom? É o acesso do mercado para a pessoa que mora lá e faz deslocamento para essas áreas. Tá? E quanto mais acesso aos empregos, pagam bem, melhor. Tá, esse modelo é estimado em 2 estágios, maximum likelihood, tem toda aquela coisa que eu estou omitindo aqui, mas eu acho que os betas que saem, né, os parâmetros de interesse, os parâmetros estruturais, né, que é a palavra mais bonita, estão aqui. Então, tem esse basic coefficient, são os médios, tá? Que o preço é negativo, o tempo de deslocamento é negativo, o acesso ao emprego é positivo, ninguém gosta de morar em prédios antigos, ninguém gosta quando tem muitas unidades do prédio, mas as pessoas gostam mais densidade, gostam de ruas com asfalto, não gostam, na média, quando a renda média da vizinhança é muito alta. Isso não é muito intuitivo, né? Vou voltar nesse detalhe em um momento. Mas gostam quando tem mais pessoas com faculdade, mais, E os outros aqui parâmetros são as interações, que são a heterogeneidade por todas essas variáveis aqui, se a pessoa aluga ou não, a idade e tudo mais, tá? Então, o preço, por exemplo, tem heterogeneidade nas elasticidades. E eu não vou conseguir explicar todos eles, mas eu vou explicar esse aqui, ó, da renda, que é o mais importante. Você vê que você olha a heterogeneidade, as pessoas com renda alta e a interação com a característica da vizinhança alta é bem positiva. Que, na verdade, até maior do que esse efeito médio. E o que acaba acontecendo, o que faz sentido, a classe média alta gosta muito de morar perto de outras pessoas da classe média alta, mas quem está classe média baixa, que é a maioria da cidade, que é classe média baixa, talvez não é tão interessada em morar com pessoas por 1 milhão de motivos, tá? Então, na verdade, que isso acaba acontecendo. Por isso que esse modelo acaba fazendo sentido. E a educação aí é bem mais positivo também, tá? Então, os dois são positivos para a educação. Na heterogeneidade é média, para income é só a heterogeneidade. Então, o modelo de oferta eu vou pular, porque é muito parecido com o RD, o Regressive Continuity, que eu mostrei antes, tá? Só que é um pouco mais rico. É um pouco mais rico porque tem essa questão das vizinhanças, a gente tem que incluir o preço, tá? Não é só questão da regulação e o número de permissões, tá? Os resultados são mais ou menos os mesmos, tá? Tá, com esse Maxibar aqui, dizendo que uma unidade de aumento no Maxibar aumenta as construções de 71%.
bom? E tem o preço também, que é importante. Quanto maior o preço, mais lucro para as construtoras. Tá? Então, faz sentido. E a gente adiciona todas as outras variáveis. As outras variáveis de zoneamento estão ali também. Tem aquela questão de endogeneidade, tem outras variáveis omitidas de zoneamento. Como a gente tem esses dados bloco por bloco, a gente consegue usar. Agora, uma parte importante, que é a principal, é a gente faz um outro modelo, que é um Event Study. Tá? Que eu também não lembro a tradução de Event Study. Fernando, só te parar rapidinho. Volta no slide anterior, por favor. Só voltar no slide anterior, só um instante, slide 28. Tinha a tabela. Esse efeito do Max Bauer no número de new buildings é 71 pontos percentuais, né? Sobre a média, que é o quê? Eu vou mostrar num segundo. Tá. Deixa eu mostrar num segundo, que eu vou mostrar eu vou mostrar os resultados do modelo de equilíbrio, aí eu vou mostrar todos esses dados. Rafael, só me dá um minuto. Aí vai dar para ver bem. Que daí eu vou mostrar o efeito no preço, o efeito no número de construções, etc. Vou mostrar tudo numa tabela só. Agora, uma coisa importante é que no modelo, a gente quer ir de número de permissões para a construção mesmo. Esse é um modelo de longo prazo. A gente vai falar 10 anos da reforma. Esse que vai ser a nossa Counterfactual Simulation. Tá? E o que a gente faz, esse Event Study, de olhar todas as permissões até antes da reforma, e a gente olha por 15 anos. Tá? Então, toda vez que tem uma construtora aplica, é essa que acontece ao longo do tempo. Tá? Até 15 anos depois ainda está acontecendo um pouco de construção. Porque acontece esse processo de conseguir a permissão e aí começar a construção e vender, etc., demora muito. E às vezes acontece o ciclo, igual do COVID, e as construtoras falam, agora eu não vou construir mais, vou esperar outros 5 anos. Ou as construtoras vendem a permissão, ou 1 milhão de coisas, ou desistem do prédio, não construir o prédio mais, ou o prédio nunca é finalizado. Tem muitas coisas que podem acontecer. Então, não é que ter uma permissão da cidade não quer dizer que vai ter uma construção. Não? E tem essa toda dinâmica ao longo do tempo. Então, a gente usa esse Event Study para usar isso na simulação, tá? Para ir de permissões até construções. E a gente faz uma coisa bem complicada, mais do que eu estou falando aqui também, mas ficou meio que no background, no fundo do paper, lá no apêndice. Então, o equilíbrio é que eu já falei, tá? É a oferta igual a demanda, e a gente resolve para o vetor de preços que solve esse sistema de equações, né? São igual ao número de vizinhanças. E o Counterfactual Simulation que a gente faz não é muito dinâmico, tá? A gente estimula, a gente estima esse modelo, que é um modelo como se fosse estático, tá? E a Counterfactual Simulator são em 2 shots. No primeiro, a gente acha esse preço de equilíbrio, e assim que a gente acha o preço de equilíbrio, a gente vê como as pessoas mudam de neighborhood depois disso. E até antes disso, a gente já faz como a oferta nova de imóveis vai afetar a quantidade de construções na vizinhança, o tipo de construções, o número de unidades e a densidade também. Tá? E aí, como as pessoas mudam, né? E como muda a renda média na vizinhança e a quantidade e o nível educacional na vizinhança também. E aí, depois de tudo isso, é que a gente calcula o welfare. Então, tá. Quais são esses contrafatuais aqui? São 3 cenários que a gente faz essa avaliação. O primeiro é nada muda, continua os parâmetros 2004, quer dizer que vai ter construção, tá? A cidade continua evoluindo e construindo, mas de acordo com os parâmetros de 2004. Tem a reforma de 2006. E aí tem uma reforma que a gente põe que é mais agressiva, tá? Que a gente é o dobro de densificação que foi permitido em 2006. Tá? Eu vou mostrar por que isso é importante.
E aí a gente também tem duas coisas que a gente tem que explicitar no modelo sobre população. E o que a gente faz, estima duas versões. Uma que a população é fixa, e eu não gosto desse modelo porque é São Paulo. São Paulo, de novo, é a melhor cidade do país e é mais importante, todo mundo quer mudar para São Paulo. E é o que a gente vê nos dados dos últimos 20 anos de São Paulo. Você constrói qualquer coisa em São Paulo, as pessoas vão ocupar, tá? Então, a gente estima esse modelo, mas eu não gosto. O que eu gosto mais é, assim que você constrói, as pessoas mudam, tá bom? Que esse é o modelo que a gente vai usar. Que é o primeiro aqui. Tá bom. Tá, essa provavelmente é a tabela mais explicativa dos resultados desse modelo, mas eu vou mostrar muita heterogeneidade depois, mas esses são os resultados médios, tá? O max bar, tá, que é aquele parâmetro, na média, em 2004 era 1,55. Em 2016, aumentou para 2,09. Bom, aumentou bem. Bom, 30%. Mas não foi tão agressivo. Se pega esse outro cenário, que é o nosso cenário fictício, a gente dobra 3,49, tá bom? E não é exatamente o dobro em 4, porque varia por vizinhança. Então, lembra, tem a questão da vizinhança. Então, a média da cidade depende de cada vizinhança. Só se for comparar cidades com mais densidade na Ásia, principalmente como Hong Kong, Singapura, o bar é 8, 9, 10, tá bom? Tem muito mais densificação. Isso quer dizer que, apesar de eu sempre morei em São Paulo, eu sempre achei que São Paulo era muito densa, mas comparado com cidades da Ásia, não é nada densa. Tem muito espaço para densificar mais, porque você pode construir mais alto. Quanto maior o bar, você constrói mais andares. Tá? Então, isso ainda tem muito espaço na cidade de São Paulo para se construir mais, para cima. Fernando, tem uma pergunta aqui do David. Ele perguntou se o modelo de cidade aberta permite avaliar bem-estar. Depende do que você assume, tá bom? Esses modelos, a questão principal é uma parte técnica que eu não vou ter tempo, porque eu tenho 15 minutos, né? Vai acabar 13h15, né, Rafael? Acaba 13h15, mas acaba 4h15, mas pode se estender um pouquinho, não tem problema. 13h15 aqui para mim. 4h15 é para vocês, daí a gente deixa 15 minutos para perguntas depois. Perfeito. Estou pensando aqui. Tem a questão a questão do equilíbrio, né? Você vai ter equilíbrio múltiplo e todos esses modelos que no meu caso aqui, você deixa as pessoas escolherem e mudarem, pode ter equilíbrios múltiplos, de todo mundo se mudar para uma vizinhança ao mesmo tempo, e aí fica difícil saber qual equilíbrio que vai gerar. Esse é um problema principal. No nosso caso aqui, principalmente com a reforma de 2016, não é tão problemático por causa que é o seguinte, olha aqui essa questão, unidades novas, tá? Se for a política antiga, 123 mil unidades novas na cidade de São Paulo. Na reforma de 2016, 158 mil unidades novas. Tá bom? Em 10 anos. Mas isso significa 2004 continuar nos próximos 10 anos, é 5% só do estoque. Em 2016, é 6,4%. Só a diferença é 1,4%. Então, a reforma, na verdade, se considerar o estoque inteiro, não vai mudar muito a cidade nos próximos 10 anos. Então, a chance dessa reforma dramaticamente mudar a cidade e estar num equilíbrio agora que vai convergir drasticamente para um equilíbrio completamente diferente, todo mundo vai se mudar na cidade, a chance é baixíssima nesse caso. Agora, isso eu estou assumindo, né? Se é uma reforma igual ao Double Bar, que é mais agressiva, aí é 28%.
aí o que eu estou assumindo já é mais complicado, tá? Então, tenham isso em mente. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou assumindo no modelo é muito mais factível por a reforma de 2016 do que para a reforma que você completamente muda a cidade, dobra o número de casas. Aí é mais complicado, porque tem tanta coisa que você, com migração. Aí você tem que estimar um modelo melhor de migração e tudo mais, etc. Tá bom? Aqui no nosso caso, a migração, na verdade, vai acontecer mais que se você aumenta muito a quantidade de imóveis em 2016 dentro da cidade, o que vai acontecer são pessoas na periferia mudando para a cidade, mais do que pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro mudando para São Paulo. Bom, é isso que acaba acontecendo. Os preços diminuem, tá? Mas diminui bem pouco, é 0,4%. E diminui por causa disso, tem muita demanda para São Paulo. No modelo de... todos os resultados que eu estou mostrando aqui é um modelo que tem migração, as pessoas mudam para São Paulo. Se eu mantenho a população fixa, aí os preços vão cair 1,2%, tá bom? Mas não, lá não é um modelo muito credible. Inside share quer dizer as pessoas que a proporção de pessoas morando dentro da cidade de São Paulo em vez de morando em outras cidades da área metropolitana, né, como Guarulhos, Osasco e tudo mais. Então, aumenta mais as pessoas morando na cidade de São Paulo. Agora, o interessante é que é um resultado do paper, a renda e educação média não mudou muito dentro da cidade de São Paulo. E não muda porque o que acaba acontecendo é quando você aumenta mais a oferta nesses parâmetros, né, 1,4%, em vizinhanças desejáveis na cidade de São Paulo, pessoas com mais renda e educação que moram em Guarulhos, em Osasco, em outras áreas, elas acabam se mudando para a cidade de São Paulo. Então, esse tipo de característica da vizinhança, que depende das pessoas, acaba não mudando muito. O que é um resultado bem interessante, porque, como eu falei no começo, principalmente nos Estados Unidos, um medo de deixar muita densificação é mudar a característica da vizinhança, né? Que uma vizinhança de classe média alta, você pode acabar virando uma vizinhança de classe média ou média baixa. Agora, esses resultados são resultados médios. A gente tem um mapa da cidade por vizinhança e a gente faz os resultados tipo áreas com mais densificação nesse primeiro mapa são áreas que teve mais um max bar change, são áreas que têm mais construção no segundo mapa e aqui no terceiro são áreas que tiveram mais redução no preços e que tem áreas que mais pessoas acabam mudando lá. Então, você vê isso no mapa. E você vê isso numa figura simples aqui. Então, aqui é o Max Bar. Áreas vizinhanças que tiveram mais aumento do Max Bar, que permitiram mais construção. Na verdade, essas áreas tiveram uma redução nos preços. Tá? Mas o problema é que tem áreas também que tiveram uma redução, ou Max Bar, ou que ficou zero, e essas áreas tiveram um aumento de preço. Tá? Então, na média, eu falei a redução de 0,4, é porque tem muita heterogeneidade em vizinhanças diferentes na cidade, que é um resultado bem interessante. E tem heterogeneidade também no número de unidades, densificação que ocorre na cidade, o que faz todo sentido. E aqui é o histograma, né? O histograma dessas mudanças. Tem uma validação no modelo que a gente faz, comparando o baseline model with predicted price, com o predicted household income, com predicted share college. Todas essas coisas são perfeitas no modelo. E agora minhas duas tabelas finais, ou 3 aqui. Eu vou tentar fazer 2 nos últimos 9 minutos aqui. Então, respira fundo agora. Na verdade, todo esse trabalho do modelo, na verdade, essas são os resultados mais importantes, que é o welfare. O welfare, na verdade, tem várias definições de welfare. O que a gente vai usar aqui é esse consumer surplus. E o consumer surplus, que vem desse modelo, é o aumento na disponibilidade de vizinhanças na cidade de São Paulo, junto com a mudança nas características dessa vizinhança, tá? Então, pensa no consumer surplus,
não é o que as pessoas vão escolher, não é onde elas realmente estão mudando depois da reforma. É que a cidade tem todas essas opções de vizinhanças, e eu tenho a expectativa de escolher uma delas, de mudar para uma delas, todas elas afetam a minha utilidade. Tá? Então, é assim que é calculado esse consumer surplus. Tá? E é totalmente baseado no consumo. Tá bom? Eu vou morar nessas vizinhanças, eu tenho utilidade de consumir a qualidade dessas vizinhanças de acordo com certo preço. Tá? Então, esses resultados aqui são o welfare da 2016 relativo ao cenário de 2004. Tá bom? Tudo é relativo ao cenário de 2004. E o que a gente acha é que, na média, o ganho dessa reforma foi modesto. Tá bom? R$500 bilhão de reais. Que é esse resultado aqui final. Aqui, perto no final da tabela. Aggregate Consumer Surplus. R$500 bilhão de reais. Que eu vou mostrar em relação ao PIB aí de São Paulo também, daqui a pouco. Três things. Essa mudança, esses ganhos do consumo, são até menores só quando a gente usa mudanças no preço, no modelo. Lembra que eu falei no preço, tem um modelo de demanda, tem um modelo de oferta, tem um equilíbrio, a gente acha o preço novo. Se eu parar ali no preço novo, tá, na simulação, o ganho é só R$100 milhões. Mas eu fui além disso, né, no paper. Não, depois de mudar o preço novo, muda o built environment, né, o tipo de construção nas vizinhanças e o tipo de pessoas que moram em determinadas vizinhanças. Então, que é a segunda coluna aqui. A segunda coluna, a gente deixa a cidade mudar, as vizinhanças mudarem também, não é só o preço que muda. Tá? E aí que aumenta muito o bem-estar. De acordo com o Consumer Surplus, porque as pessoas... A intuição é... Aqui, todos esses parâmetros aqui de heterogeneidade, as pessoas gostam de morar mais perto de trabalhos que pagam mais. As pessoas não gostam de casas antigas, preferem casas e apartamentos novos. Tá? As pessoas gostam de mais densidade na vizinhança. Então, todas essas coisas aumentam a qualidade da vizinhança, aumentam o consumer surplus. Não é só a redução do preço, tá? Que faz aumentar o consumer surplus. Agora, o deslocamento aqui, o commuting, acaba não afetando muito. Tá? Foi uma surpresa para a gente, mas acabou não afetando muito. Talvez por causa de onde a gente tem que explorar isso um pouco mais. A gente está tentando entender esse resultado um pouco mais, mas talvez porque essa questão dessas veias, né, de transformação, que onde está sendo construída acaba não sendo tão perto dos locais de trabalho. E os ganhos dessa reforma foram maiores para quem tem faculdade do que para quem não tem, e são maiores para quem tem mais renda, pessoas mais ricas, do que para pessoas mais pobres. Não é muita diferença, tá? Esse é o ganho aqui por pessoa, por família, tá? O valor em real não é tão grande por família, mas quando agrega tudo que dá esses milhões de reais, tá? E a intuição, de novo, dos ganhos para pessoas com mais educação e mais renda é porque elas têm mais opções, principalmente as pessoas que moram em Osasco, Guarulhos e tudo mais, elas têm mais opções de morar na cidade de São Paulo, em vizinhanças mais interessantes. E minha última figura é essa aqui, minha última tabela aqui, nos últimos 4 minutos, tá? Esse aqui é o resultado final. Esse ganho em welfare do Consumer Surplus é esse quase R$500 bilhão, que é só 0,06% do PIB da cidade de São Paulo, tá bom? Mas tem um problema, não é só isso que muda. Toda essa simulação que a gente faz, a gente tem um resultado da mudança final do valor dos imóveis para os donos dos imóveis que moram nos imóveis.
7 bilhões de reais, que é 1% do PIB. Então, basicamente, para as pessoas que já eram donas de imóveis, essas pessoas não ficaram muito felizes com a reforma. O que aconteceu? Eles têm mais oferta de imóveis, o preço dos imóveis existentes vão cair. Essas pessoas não, tem uma redução na riqueza dessas pessoas. O valor também dos apartamentos, que são os donos dos apartamentos, né? São os landlords aqui, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, caiu também pelo mesmo motivo. E esses valores são muito maiores do que o valor do consumer surplus. O que explica, no primeiro slide aqui que eu estava explicando o NIMBYism, Not My Backward, que acontece muito porque as pessoas, os donos de imóveis não querem redução nos preços. É isso aqui, entendeu? É por isso que tem muitas pessoas que votam contra essas reformas. Não, tem o production surplus, né? Que são os lucros das construtoras empreendedoras. Esse aumentou, tá? Quase 3 bilhões de reais, mas ainda é menor do que as perdas de riqueza dos donos de imóveis existentes. E tem duas outras coisas que são mais especulativas aqui, que são a mudança em produtividade. A gente faz um back of the envelope, de acordo com a literatura, que é pequeno, mais ou menos a quantidade de mudança do consumer surplus. E o welfare para os residentes novos, né, que mudaram, aquele 1,4%, que é muito pequeno também, relativo ao estoque de pessoas da cidade. E essas pessoas não votam também, né? São pessoas que vão mudar para a cidade no futuro. Então, não são pessoas muito relevantes. E basicamente, isso é isso que eu falo aqui, né? Relativo aos ganhos de consumo, do welfare gains, dessa de disponibilidade de mais imóveis mais baratos, isso que é o principal. As perdas para quem já é dono de imóveis são muito, muito maiores. E explica basicamente por que a gente não tem essas reformas mais agressivas aqui do double bar. Essa reforma mais agressiva vai ter efeitos muito maiores em relação ao GDP, né? O consumer surplus aqui agora é 1,68, mas a perda em relação à diminuição de preços, que vai ajudar muitas pessoas novas, né? Todas as pessoas novas, ou que vão, a pessoa que está agora na faculdade, ou pensando em mudar para um apartamento novo, pensando em parar de morar com os pais, essa pessoa vai ganhar muito com a redução dos preços, mas os pais, e avós, ou outras pessoas que já são donas de imóveis vão perder bastante. Tá? E é por isso que é difícil de implementar reformas mais agressivas. Essa é a conclusão. O que a gente fez nesse paper foram muitas coisas. Um foi analisar essa reforma de São Paulo no curto prazo. 2 foi mostrar como esse índice de bar pode ser usado como um single index para ajudar com identificação no modelo de oferta, tá? E o 3 foi estimar esse modelo de equilíbrio de oferta e demanda para ter uma primeira resposta nos resultados de longo prazo, o que vai acontecer na cidade, e quem perde, quem ganha, né? Quem perde, quem ganha com essa reforma. E também avaliar reformas diferentes, né? Tudo que você assume para reformas diferentes, principalmente reformas mais agressivas, um pouco mais complicado, mas pode, pelo menos, para ter uma primeira avaliação, um modelo bem interessante. E se aprende muita coisa nova, né? Muita coisa nova que, apesar de eu trabalhar nessa área, eu não sabia que achar, principalmente questão de heterogeneidade, né? Vizinhanças diferentes, pessoas diferentes, quais são os resultados que a gente vai achar, porque não é nada óbvio a quantidade, né? Quanto que vai mudar os preços e quantidades e o welfare para esses grupos diferentes. Mas deixa eu parar aqui. Obrigado por ter paciência comigo e com meu português quebrado. Mas estou disponível aqui mais
14 minutos para perguntas. Maravilha. Quanto mais comentários vocês tiverem, melhor para mim. Maravilha. Fernando, eu represei algumas perguntas aqui no chat. Vou começar a soltá-las agora. Eu represei para você poder terminar também, que era muita pergunta. O Larvastin perguntou uma coisa rápida aqui, se você tinha informação sobre raça dos indivíduos. Sobre o quê? Raça. Não. Não? Não, essa pesquisa não tem. Tá. Ele também perguntou se você olhou para oferta de bens públicos no cálculo de welfare, como escola, creche, hospital. Não, mas isso é importante. Que uma coisa que a gente assume é que isso não vai mudar, né? Isso é tipo, o bom que é São Paulo, né, Brasil. Não é que essa reforma passou e ao mesmo tempo eles falaram, vamos completamente mudar a infraestrutura da cidade para diminuir a congestão. Nada foi planejado nesse sentido, né? Então, se acontecer, vai ser o after the fact, né? Nada planejado ao mesmo tempo. Mas essas coisas são coisas para se pensar no futuro, que vai, daqui a 10 anos, quando vai ter mais construções em algumas áreas, naturalmente vai surgir mais a necessidade de se investir mais em infraestrutura para esses locais. E não é óbvio que eles têm, porque só porque tem mais construção em torno de uma certa avenida ou perto, não quer dizer que essas pessoas vão ter mais facilidade com deslocamento do que uma pessoa que está a 1 quadra de distância delas que não teve uma construção do prédio novo, né? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que essa parte não foi muito bem planejada, mas na verdade, eu pessoalmente, eu não vou reclamar com quem implementou essa reforma. Eu acho que a parte mais importante realmente, no geral, é construir, entendeu? Para o bem-estar das pessoas, principalmente as pessoas mais novas que querem mudar para São Paulo, que eu voto para o bem-estar delas. Eu acho que quanto mais construção, melhor. E eu voto contra o bem-estar das pessoas que já têm imóveis agora na cidade de São Paulo. Tá, o Sérgio Castellani, o Sérgio Castellani também vai perguntar aqui algumas coisas. Vou liberar o microfone dele. É melhor, se liberar o microfone é bem melhor, Rafael, se vocês querem conversar. Opa, tudo bem? Não sei, vocês me escutam bem? Sim. Estou escutando. Legal, beleza. Obrigado aí por abrir o microfone. Eu fiquei com algumas dúvidas sobre a parte das estimativas das regressões de demanda. E aí, na verdade, uma dúvida que eu coloquei no chat, eu fiquei na dúvida se o sistema de equações ali foi estimado como um sistema de equações mesmo simultâneo, ou se foram equações isoladas. Simultâneo, né? O modelo de demanda é um one shot, né? É um modelo só, é o MicroBOP, que o que acontece em 2 estágios, né? O primeiro estágio você estima todos os parâmetros de heterogeneidade, tá? E ao mesmo tempo você estima aquele unobserved, né? O parâmetro de qualidade que é não observável para cada vizinhança. Aí no segundo estágio a gente decompõe aquele parâmetro nas características médias de cada vizinhança, para achar a utilidade média, e não para cada característica em cada vizinhança. Mas é tudo feito numa estimação só. Legal. Se me permitir fazer mais uma, eu reparei que a série de preços que vocês usaram são preços de listings, né, de 2015 e 2016, né, pela descrição dos dados. Então, essas elasticidades de preço da demanda foram encontradas, então, na cross-section. Por que eu estou perguntando isso? Porque na simulação a gente extrapola o resultado para o longo prazo, né? Para 2021, enfim, 5, 6 anos à frente, né? Sendo que o momento do mercado imobiliário costuma ser muito particular de um ano para outro. Então, essas elasticidades de demanda variam muito de acordo com o ciclo, né? Então, eu queria entender um pouco os problemas de extrapolar dessa maneira. Ótima pergunta. O que eu realmente queria ter dados mensais a nível de bloco, mas eles não existem. Os que existem são companhias que têm e não querem dar para a gente, não querem vender, porque são informações valiosas para elas, tá? Então, esses dados que não existem, infelizmente. O melhor que a gente tem é isso, né? Que antes da reforma ter efeitos, a gente tem esses dados de preço. E eu espero que sejam mais ou menos representativos da cidade desse pre-period, né, do período anterior da reforma. A única forma que a gente teve de confirmar isso são os dados do IPTU, que tem o assessment, né,
dos vales. Não é preço mesmo, mas é um assessment. A gente viu que são bem razoáveis os preços que a gente teve. O preço de listing é bem compatível com os preços do IPTU, que foi bom para a gente. Mas a gente não usou o preço de IPTU. Agora, por os preços que vão acontecer daqui a 10 anos, até é bom que a gente ignora qualquer ciclo, né? A gente tem que assumir mais ou menos a cidade antes do COVID, e se tiver algum ciclo estranho daqui a 10 anos, isso não está no paper, né? Então, qualquer resultado que a gente está, que a gente prevê o que vai acontecer na cidade daqui a 10 anos, tem cuidado, né? Porque se as coisas, se a situação mudar na cidade, tem alguma guerra, alguma outra pandemia, alguma outra coisa, tudo vai ser diferente. Mas da perspectiva da pesquisa, acho que é o melhor que a gente podia fazer. Legal, muito obrigado. Pedro Forquensato agora perguntar? Opa, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. A minha pergunta era sobre a análise de welfare. O modelo que você estima, seria possível ter um welfare negativo? Porque, na verdade, Sim. Daria? Sim. Porque, na verdade, a equação eu não mostrei, mas é basicamente a equação de demanda, que eu mostrei para você, baseado no que a gente está estimando ali. Então, se as vizinhanças mudarem, se acontecer a reforma, e a reforma mudar o tipo de vizinhança, de um jeito que as pessoas têm menos utilidade, você pode ter um valor negativo. Depende da qualidade. Se a qualidade cair, então é isso. MS Molca também perguntou aqui, vou liberar o microfone Se os dele. preços aumentarem, né? Você faz uma reforma que os preços aumentam, as pessoas ficam piores. É que as reformas que a gente fez naquele cenário, os preços caíram, né? Os preços caíram e a qualidade mudou no jeito que as pessoas gostam. Pode perguntar, Molca. Oi, Fernando. Eu perdi os primeiros 10 minutos da sua apresentação, posso ter perdido alguma coisa importante. Mas, antes de tudo, eu sou um alumni de Penn também, Regional Science, long ago. Mas a pergunta é o seguinte, como você sabe, São Paulo vem fazendo uma transição relativamente suave desde 2002 até 2014, quando foi finalmente estabelecido um FAR de 1 citywide, né? Isso foi feito escalonadamente, né, nesse período. E isso teve uma série, como você sabe, existe uma imensa discussão em São Paulo não só em São Paulo, em outras partes do Brasil, onde também estão introduzindo esse instrumento da outorga onerosa, do direito de construir, que isso, na verdade, inflaciona preços, assim por diante. Os seus resultados, se eu estou entendendo bem, eles sugerem uma certa neutralidade desse processo de mudanças de cobrança ou não da outorga sobre as mudanças de zonificação. As mudanças de zonificação dominam inteiramente os efeitos sobre preços, sobre esses outros aspectos que você analisa aí. Em outras palavras, a outorga não teria introduzir a outorga ou não, como, inclusive, teoricamente se esperaria, deveria ser inteiramente neutra em relação aos preços. Não, eu discuti isso no começo, viu? O que acontece é que para ir do bar para o Max Bar, você tem que pagar essa taxa, outorga onerosa ou qualquer taxa que for. E Sim. Tudo que a gente olha no paper é o Max Bar. Sim. Mas então, isso que é o mais relevante para essas construtoras que querem construir o maior número de unidades, maior número de andares. Não tem a menor dúvida sobre isso. Yeah. Se você pergunta a qualquer promotor imobiliário se ele prefere pagar pela outorga por um FAR maior ou ter um FAR menor sem pagar, ele obviamente vai preferir a primeira opção. Isso a gente sabe. A grande pergunta é se, na verdade, isso se capitaliza para trás dos preços no terreno. Sim.
Assim, ou se transferem os preços. O que você sugere é que não se transfere aos preços, que é, de certa forma, neutra. se transfere ao preços na quantidade que a gente mediu, que é o menos 0,4%. Você mediu, inclusive, para Na trás. cidade toda. Transfere para trás até, pelo que você sugere. Pelo que você diz, inclusive, para trás. Porque onde aumentou a densidade, onde aumentou, inclusive, os preços diminuíram, supostamente. Tem heterogeneidade. Os Sim, resultados é esse. Em áreas que não permitiram mais a densificação, os preços acabaram até aumentando, porque a demanda continua aumentando. Mas aí Os é um lugares problema de que não tem mais escassez oferta. aí, né? Mas o torga onerosa é crítica no sentido que é a única opção que as construtoras têm para construir mais, para ter mais densidade. Mas supostamente ele se transfere para os preços do terreno. Na verdade, são descontados os preços do terreno no médio e longo prazo, pelo menos. Esse, Sim, teoricamente, deveria. O maior efeito, na verdade, de novo, tem construções novas, que é 1,4% a mais, por causa da reforma de 2016, mas acaba afetando o preço para toda a cidade, né? O estoque de moradias já existentes. Sim, mas aumenta a oferta de terras para construir, aumenta as construções e diminui o preço. E é isso que acontece, na quantidade que a gente mostrou no paper. Ô, Moca, eu vou só para complementar rapidinho, prometo me calar desde então. Um segundo resultado, que aparentemente é importantíssimo do que você está sugerindo aí, que vem de encontro também a muito do que se discute, é que, na verdade, uma maior mixagenase social e nessas zonas por blocos, na verdade, tem um ganho de welfare e não uma perda. Em outras palavras, a inclusão residencial urbana social, na verdade, tem um efeito positivo e não negativo. Isso me parece importantíssimo. Isso a gente não mediu em detalhes, tá? Mas o que a gente mediu é que não se deve esperar que quando você oferta prédios novos em áreas interessantes, não se deve esperar que são as pessoas mais pobres e com menos escolaridade que vão ocupar esses apartamentos. São as pessoas com mais dinheiro e mais qualidades que vão ter a capacidade de se mudar para esses lugares. Sim, porque prédio novo é mais desejável que prédio antigo, óbvio. E a gente consegue medir isso, e porque pessoas que vivem em áreas mais distantes da área metropolitana vão conseguir mudar para a cidade agora. Sim, mas onde está diminuindo a renda média dos ocupantes de uma certa zona, está havendo um ganho de consumer surplus, no seu sentido. Sim. Isso aí é extremamente positivo do ponto de vista dessa discussão política social. Sim. É isso que eu queria dizer. Perdão. Vou passar para o Rafael agora. Espera aí. Vou liberar aqui o Rafael Pereira. Pode falar, Rafael. Bom, boa tarde, pessoal. Fernando, obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. É incrível pensar o esforço que deve ter sido montar essa base de dados e a quantidade enorme de perguntas de pesquisa que você consegue abrir com essa base tão detalhada que você gerar. Dito isso, uma coisa que eu percebo aqui no seu modelo, no modelo que vocês usaram, um dos principais impactos sobre o welfare da população é o commuting time, né? É o tempo de deslocamento casa-trabalho. E aí eu fico pensando, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque na área de geografia de transportes a gente está cada vez menos falando de commuting time e cada vez mais falando que o benefício que você tem do sistema de transporte não é o tempo de deslocamento casa-trabalho, mas é a facilidade de você acessar oportunidades. Então, mesmo que você crie adensamentos via zoneamento e mais pessoas vão morar nesses zoneamentos, talvez você nem mude necessariamente o tempo de deslocamento casa-trabalho da pessoa, mas como agora ela está morando numa região de mais alta densidade e maior mix de uso do solo, essa pessoa consegue agora acessar com mais facilidade uma gama maior de serviços, amenidades, maior número de oportunidades de emprego, então ela tem um pool de mercado de trabalho maior para ela também. E aí, nesse sentido, eu fico pensando se não faria mais sentido substituir uma medida crua de commuting time por uma medida de acesso a empregos ou acesso a oportunidades. Não, perfeito, eu concordo com você. Essas medidas a gente tem no modelo. Tem a medida de acesso a empregos está no modelo, a medida do valor de densidade, da característica da vizinhança, tudo está no modelo.
o commute time é uma variável além dessas outras. E o que a gente viu é que essas outras variáveis de quantas pessoas gostam de morar numa casa nova, ou de uma vizinhança que é mais densa, ou o acesso ao emprego, são mais importantes do que o commuting time. Now, uma questão importante para complementar, tem duas coisas. As propostas de mais densificação que foram propostas na Califórnia, por exemplo, que não foram aprovadas, na verdade, não eram densificações, perto de uma rodovia, uma avenida grande importante. Eram densificações em torno de estações de metrô. Que daí faz mais sentido, porque você está falando, porque daí tem mais... Só nem precisa de um carro, vai andar até a estação de trem. Então, o que aconteceu em São Paulo não foi isso. Agora, eu estou tentando muito, talvez o nosso segundo ou terceiro paper seja mais direcionado à área de transportes, que daí a gente vai levar mais sério essa questão da interação do zoning com a disponibilidade de estações de trem, de metrô e tudo mais, tá? Mas, e a gente ainda não mediu, na verdade, se as construções novas estão acontecendo mais perto das estações ou não. Então, estão acontecendo mais naquelas veias, mas as veias não me parecem que são perto de estações de metrô e trem. Então, quer dizer, acaba, na verdade, não afetando muito essa disponibilidade de imóveis em vizinhanças com uma gama de oportunidades de transporte público. Mas isso vai ser um paper futuro, e como você falou, quando você põe esse modelo, tem cada uma das variáveis que a gente botou ali, na verdade, dava para escrever um paper completamente separado sobre elas e abrir muito mais uma caixa preta que está dentro de cada uma delas. Perfeito. Fernando, acho que tem mais pergunta no chat. Eu peço que quem não conseguiu fazer, mande e-mail para o Fernando, que 4h30 aqui é o closing time. O André levantou a mão aqui no final. Mas aí, pessoal que não conseguiu dar pergunta por conta de tempo, manda e-mail para o Fernando. Acho que ele vai poder responder aí qualquer questão. Fernando, muito obrigado por ter topado participar do seminário e apresentar para a gente. E, enfim, muito obrigado, pessoal. Não, obrigado a você, obrigado por todas as perguntas e comentários. Tá?